Consegui. Vai começar com uma meditação. Deixa eu aterrissar aqui na sala.
Om Orgen Yujin Ujam San Pemage Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Jesudran Cordo Candro Mampecor Cece Jesudandrupci Ginge Lapci Jesus Sol Guru Pema Sije Hum Hum Yujino Jansan Pemage Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudra Kodo Kadro Mampekor Chechi Jesu Dagdruchi Jinji Lapchi Jesus So Guru Pema Siji Om Om Arjen Yujin Ujam San Pema Gesadon Pola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Jesudran Cordo Cadro Mampecor Cece Jesu Dadro Jinje Lapchir Susau Pemasije Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dani Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penche Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Então, a gente está fazendo atividade hoje, um dia difícil para o carioca, né? Chuva, é um pouco desafiador, né? E... Mas é bom estar de volta, né? Mesmo com esse tempo maluco que a gente está vivendo. Eu acho que esse ano também se completa 20 anos que o SEB Rio tem salas físicas, assim, presenciais, né? Eu acho que a primeira sala do SEB Rio foi
Os encontros com uma sala mais ou menos fixa, acho que começaram em 2004, se eu não me engano, né? O Lama já vinha antes disso ao Rio de Janeiro, né? O próprio Rinpoche também veio, né? Mas eu acho que a sala do SEB, mais especificamente, foi em 2004, né? Então, é uma sala sobrevivente, né? Ela mudou de lugar várias vezes, né? Nesse meio tempo, acho que o lugar que ela mais ficou foi por essa região aqui do Catete, né? Ela andou por Botafogo uma época e eu acho que teve um outro endereço também que ela andou, mas eu acho que essa região aqui foi a região que ela mais habitou, assim, né? Então, também é um ano especial nesse sentido, né? E a pandemia também foi super desafiadora, entre muitas coisas, porque a vida mudou tanto que a transformação na nossa vida a gente não consegue calcular precisamente tudo que aconteceu, né? Então a gente não tem o mesmo impacto, o mesmo ânimo para fazer todas as atividades presenciais que antes a gente nem pensava desse jeito, né? Agora a gente fala, vai ser presencial, a gente simplesmente fazia as coisas, né? Agora a gente já tem categorias estranhas, né? Que a gente começa a dividir tudo, né? E aí, vai ser online, como vai ser híbrido, né? Então agora tem enfim, essa passagem da impermanência pela nossa vida, né? O que tem o seu lado positivo, né? Porque tem um monte de gente aqui que está conseguindo acompanhar, né? Que não é necessariamente do Rio de Janeiro, exatamente, né? Tô vendo a Roberta aqui, que eu acho que deve estar lá em Teresópolis, né? É mais longe. A Érica, que eu acho que é de Fortaleza, a Ana também de lá. Os DDDs diferentes. Uhum. Diferente de 20. Hum. O título da atividade é uma provocação para a gente, num certo sentido, a gente sempre fala a mesma coisa, não sei se já perceberam, né? É mais um golpe de marketing do que qualquer outra coisa, porque, né, vai falar o quê? Vai falar da roda da vida, a gente vai falar as mesmas coisas, mais ou menos, né? Mas tem um celular por aí, né? Esse tema ah, tem alguém que está vindo a primeira vez aqui hoje? Budismo, SEB geral? Não, não. Só o SEB. Na verdade, que eu acompanho o SEB online, né? Online. Só das sombras. Que legal, que legal. De Marte. Que eu É acho ótimo, né? um título maravilhoso. Que legal. Eu me inspiro no pessoal da Polícia Federal, né? Eles ficam dando aqueles nomes super criativos para as operações, né? Poxa, aquilo é um emprego legal. Dar nome para as operações, né? Eu passei, antes de vir ao Rio, eu estava em Ilhabela. Aí o nome da atividade lá era O que foi que deu errado? E o que é quase uma brincadeira, né? Porque você está em Ilhabela. Eu disse, não, esses títulos eles só funcionam assim, Fernando de Noronha, Ilhabela, Ilha do Mel. Mas, especificamente, a percepção da contribuição do budismo para a vida como a gente tem vivido ela hoje tem sido um tema interessante de observar em diferentes mestres, homens e mulheres, né? Contemporâneos, porque, diferentemente do que a gente talvez iria perceber alguns anos atrás, talvez 10, mas mais especificamente, assim, 20 anos atrás, um tempo um pouco maior, tem surgido ah, alguma unanimidade, eu diria, entre diferentes vozes que oferecem o budismo ah, fora da Ásia, no nosso, ou seja, para nós, assim, né? E tem um ponto que me chama muito a atenção, e a gente acabou de vir de um retiro com o Tenzin Wangyal Rinpoche, que aconteceu durante praticamente toda a semana passada em São Paulo, né?
em que ele é um exemplo disso, mas a gente pode pegar muitos outros, né? Que é algo que a gente talvez não, a gente não via isso até um tempo atrás, que é um cuidado bem dedicado a gente cuidar da gente mesmo. Por quê? O budismo ele é conhecido pela ênfase no ensinamento da compaixão. Não tem um ensinamento do Dalai Lama que a gente vá assistir que ele não vai falar sobre isso, né? E Mas o que eu imagino que uma das coisas que eles acabaram vendo é que a gente pode se aproximar da postura da compaixão de um lugar em que a gente talvez esqueça da gente, coloque de lado as nossas questões e tente se doar para o mundo, com as nossas questões mais ou menos ou mal resolvidas. E aquilo não tem funcionado muito. Então, é como se a gente fosse se atropelando e a gente vai se conectando com processos ou com projetos, com afinidades, mais a partir de dores nossas do que necessariamente de um lugar mais saudável da gente ter alguma coisa de fato positiva para oferecer, né? E é quase como aquela imagem do avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, a gente primeiro bota na gente, depois a gente bota no outro. E às vezes parece um pouco egoísta, né? A gente, como assim eu não vou botar primeiro em mim, né? Mas o cálculo é um pouco esse, porque se a gente não tiver minimamente organizado, como é que eu vou pensar em oferecer? Eu vou oferecer a minha própria confusão. É óbvio que a gente não precisa pensar que a gente vai estar assim limpo, e aí então agora eu estou pronto. Não é isso. Mas tem uma ênfase específica nesse ponto, e que ela é muito interessante, né? Ou seja, eles têm percebido que a gente talvez, enquanto sociedade, eu diria, né? A gente está bastante descuidado. E isso, entre outras coisas, está ligado ao fato de que a gente foi desenvolvendo uma relação progressivamente teórica com a vida, com as coisas, né? E desconectada do corpo, especialmente, né? Então, é interessante isso, né? Quando a gente vai ver tradições, como as tradições dos povos indígenas aqui no Brasil, é muito bonito ver, por exemplo, as manifestações artísticas, né? Quando eles cantam, a sensação que dá é que o corpo deles é a própria terra. Então, aquela voz, ela vem da terra e ela só passa pelo corpo, pelas cordas vocais e chega até quem está ouvindo, né? E o corpo é o próprio corpo da Terra se manifestando ali, acontecendo. Para nós é alguma coisa meio abstrata a própria relação que a gente tem com a vida, né? Com a relação que a gente tem com o corpo. Especialmente nos últimos anos, em que a gente foi passando cada vez mais tempo com dispositivos, né, na nossa frente, com telas, a gente é capaz de abstrair, entrar em mundos e só lembrar que tem um corpo quando começa a doer, assim, a lombar. E aí a gente adormeceu a perna, e a gente lembra que faz não sei quantas horas que não vai no banheiro, a gente lembra que tem um corpo. Mas é como se fosse uma vida que ela fosse abstraindo o corpo e tudo que é terra, tudo que é mais concreto, e a gente fosse entrando em mundos mais abstratos. Não que eles sejam falsos, mas eles são vidas que vão nos desconectando de coisas muito práticas e palpáveis, né? Então, Tartantuco Rinpoche, que é da primeira geração de mestres que veio ao Ocidente há mais de 50 anos atrás, e aqui no Rio vocês têm o Instituto Nyingma, que é lindo, tem uma estupa belíssima ali. Quem não foi, por favor, visite, é lindo esse lugar, né? Tancas lindas de Guru Rinpoche e assim por diante. Ele está mais de 50 anos no Ocidente, ele veio no final dos anos 60, início dos anos 70. Ainda assim, ele ensinou por menos de 10 anos. Ele ensinou por uns 7 anos mais ou menos e ele parou. Porque ele logo viu que aqui no Ocidente a gente tem um hábito de facilmente se conectar através de um aspecto cognitivo apenas. Então ele ensinava, ou ele dizia algumas coisas, eu entendi. Qual é o próximo ensinamento, né? Então a gente vai lá e faz o curso sobre impermanência. Eu entendi. Qual que é o próximo curso que vai ter? Aí a gente vai fazendo os cursos, né? E a vida, onde é que fica?
Então ele logo desistiu de dar ensinamento e ele começou então a introduzir uma maneira de comunicar o ensinamento por dentro do corpo, por dentro de práticas corporais, que ele vai resgatar da medicina tibetana. O pai dele, também um lama tibetano, mas um médico também, e ele vai então introduzir as práticas de Kunye, que são práticas que não são bem práticas de yoga, elas são práticas de respiração. É muito interessante aquilo. E aquilo é totalmente não cognitivo, porque é por dentro do corpo. E ninguém explica muita coisa também. Você só vai fazendo os exercícios, você vai fazendo os movimentos, tem os ciclos. Eventualmente alguém conta alguma coisa, mas não faz muito parte do processo explicar. E ao longo do processo, mantendo uma continuidade, algumas coisas então a gente começa a ser exposto, porque o corpo carrega as nossas marcas kármicas de maneira inteira e completa. E a gente trabalhando aquilo, os karmas então começam a aparecer, os conteúdos de prática começam a aparecer. E aí a gente começa então a desenvolver uma relação de dentro para fora, vamos dizer assim. Então a partir disso ele começa então a ter alguns ensinamentos que são oferecidos, mas é como se viesse de um lugar que ele é menos intelectual do que a gente eventualmente até gostaria que existisse, né? E isso é muito interessante. Então começa a surgir isso, né? Vai vir também, ainda nos anos 70, Nankai Norbu Rinpoche, que vai introduzir ah, o Yantra Yoga e as práticas de yoga tibetana também, que numa postura ocidental aquilo é uma visão um pouco utilitária, porque é como se fosse assim, então qual é o alongamento que eu preciso fazer para abrir um pouco mais o meu quadril, reforçar um pouco, abrir um pouco mais o meu peito para ficar mais tempo sentado, né? Um negócio meio utilitário. O Nankai Norbu também, ele vai introduzir de um outro jeito e aquilo começa então a apresentar uma forma de relação com o corpo, com a realidade, com a vida, né? E isso vai ganhando um termômetro até o ponto que a gente vai ter hoje diversos lamas, é, assim, de maneira exaustiva, botando o pessoal a fazer academia, dormir mais cedo. Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Mingyur Rinpoche, dizendo, olha, você tem que dormir antes das 11 da noite. Porque está provado cientificamente que se você dorme depois das 11, você tem menos horas de qualidade de sono profundo, então a sua saúde não sei o quê. Pega, numa visão tradicional é um desperdício você pegar um mestre do Quilate, do Mingyur Rinpoche, para ele ter que ir para o Instagram falar para o pessoal dormir mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido, porque é como se todo o resto não funcionasse se o mínimo não tiver ajustado. Então aquilo é interessante, porque aquilo é um sintoma de onde coletivamente a gente está indo, né? Enquanto qualidade de alimentação, aí vários deles dando dicas do que comer e de fazer essa atividade física e suar, né? O Tenzin Wangyal Rinpoche diz, "Não, vocês têm que suar, vocês têm que estressar um pouco o coração de vocês, vocês têm que colocar", ele parecia um coach às vezes, né? No bom sentido, mas porque ele está vendo que coletivamente está todo mundo meio mal, assim, né? De saúde, a mente um pouco embotada, um pouco deprimido, um pouco ansioso demais e buscando saídas abstratas, assim, intelectuais, que não vai funcionar. Ele dizendo, vocês têm que voltar para o corpo de vocês, tem que voltar para a terra, né? Tem que voltar para um ambiente em que a gente vai gerar começar do zero, basicamente. Voltar para o corpo, voltar para o cuidado de si, da saúde, dormir bem. Então, é interessante, porque a gente vai encontrar esses mestres que tiveram um treinamento longo, tradicional, com realização, com tudo. A gente se aproxima deles e eles começam por aí. Vocês fazem academia, vocês fazem yoga, vocês caminham, vocês correm, vocês andam de bicicleta, vocês estão se alimentando bem, estão dormindo bem. Eles estão dizendo isso. Então, isso não foi o jeito que começou, o jeito que o budismo começou no Ocidente. Mas talvez eles tenham percebido também o limite da abordagem tradicional diante da forma que a vida foi acontecendo, né? Especialmente na pandemia, em que a gente, muita tela, muita tela, muita tela, tudo a partir da tela, a gente vai perdendo
a capacidade de percepção de dimensões que elas só acontecem no próprio encontro, né? Por exemplo, se a gente não tivesse a tela aqui, tivesse só nós, eu dissesse, queria mostrar uma coisa para vocês, deixa eu só pegar aqui. Daí eu pego a minha mochila, eu começo a abrir. Não necessário, não é uma grande coisa. Só que se a gente está fazendo isso dentro de uma tela, se por 2 segundos a pessoa não encontra um estímulo para permanecer ali, já é o tempo puxar o celular, dar uma olhadinha se não tem nenhuma mensagem nova que a gente não viu, uma notificação dessas, como se tivesse estar o tempo todo ligado numa tomada para aquilo aparentemente parecer vivo, né? E se a gente entra direto no caminho da meditação, ele é profundamente monótono, chato, né? Ele não tem muita graça, porque não tem nada especial para acontecer ali dentro, né? Quando o Shunryu Suzuki chegou nos Estados Unidos nos anos 50, os primeiros alunos que ele tem são jovens americanos que, na verdade, olham para ele perguntando para qual templo no Japão eu vou para estudar o budismo. E ele dizia, não, melhor vocês começarem por aqui. Depois vocês vão, se vocês quiserem. Aí, depois de alguns anos, de tanto insistir, 2 desses alunos, ele disse, então tá, então vocês vão para o Japão, já que vocês tanto querem, vocês vão. Em menos de 3 meses eles voltaram. Não aguentaram, porque aquilo é um método japonês para japonês, né? Não vai funcionar com a gente. Então, a gente vai precisar entender como é que a gente funciona, o que que dá certo para a gente, né? Então, curiosamente, vai começar com isso, com uma reflexão dessas, né? Como é que a gente está cuidando da saúde, como é que a gente está cuidando da gente mesmo dentro disso. Então, não tem um mestre desse recente que eu não tenha visto que não tenha enfatizado essas coisas, né? Eles começam por aí. Depois, à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo também a importância da gente ter um desafio de manter um estudo, um encontro que seja com outras pessoas. É muito difícil avançar sozinho, é muito difícil praticar sozinho. Por exemplo, quando surgiu o Buda, só tinha o Buda, não tinha as 3 joias no início, só tinha uma joia. Isso existiu por um tempo, né? Aí tem uma hora que ele começa a falar, isso já é a segunda joia, mas não tinha a terceira, só tinha 2 joias. Aí dá um tempo e vem a terceira joia, que é a sanga. A gente não tem como avançar sem a sanga. E para nós hoje é um desafio, porque se a sanga for só o WhatsApp, é fácil. Tu bota no modo avião, acabou a sanga. Quando eu quiser a sanga, eu vou lá, olho o grupo no WhatsApp, aí eu volto para a sanga. Mas é mais ou menos, né? Então, o desafio da gente manter a chama viva do encontro é muito importante. É muito importante. Porque tem um abastecimento que acontece coletivamente de uns para os outros, né? E não são todos os grupos que talvez vão colocar ênfase nisso, né? Mas isso faz muita diferença. A possibilidade da gente manter um vínculo, assim, manter uma proximidade. Eu lembro de fazer retiros em outros países, com pessoas em que elas, talvez no país delas, ou na cidade delas, pelo menos, elas eram as únicas budistas. E aí dá vontade de quase pegar no colo a pessoa. Porque na hora que eu começava a contar como é que era no SEB, como é que era no Brasil, metade não acreditava, dizia, não, no Brasil, vocês não têm isso no Brasil. A outra metade perguntava como é que fazia para conseguir visto para vir para o Brasil, fazer retiro e assim por diante. Então é muito interessante isso. Como é que a gente mantém a possibilidade de manter vínculo, encontro, né? Isso é super importante. E a gente está num tempo que as coisas elas são híbridas, não tem como devolver.
mas a gente ter a possibilidade de encontrar. O Dalai Lama, quando vai dar ensinamento, ele diz para as pessoas que vêm de todos os lugares do mundo. A gente ouviu isso lá em Dharamshala, ele dizendo: vocês procurem encontrar amigos e uma vez por semana vocês sentem e meditem juntos um pouco. Isso já é super bom. Ter esse momento, a gente não precisa morar com as pessoas, mas uma vez por semana a gente encontra uma brecha, alguma coisa, isso já dá uma energizada, isso dá um super sentido, um super apoio, né? E à medida que a gente vai encontrando os ensinamentos, ainda que a gente comece de uma forma intelectual, porque é o jeito que a gente funciona, um dos primeiros aspectos que vão nos chamar a atenção de contribuição do budismo para as nossas vidas hoje, que é um pouco indireto, é a necessidade da gente pacificar as nossas relações. Nem sempre a gente começa por aí, mas se não é de saída, logo adiante esse ponto vai aparecer para nós. Porque a gente vai descobrir que a pacificação das relações, num certo sentido, é o próprio termômetro da nossa prática. Não tem muito como a gente sair estudando o budismo e deixar os seres de lado, né? Porque todo o caminho é sobre os seres, né? E aí vai ficando uma coisa assim estranha, porque a gente está estudando, descobrindo um monte de coisa, aí aparece o ser, aí se tira o ser, aquilo volta, vai ficando impossível avançar. Então, a capacidade nossa de, em algum momento, conseguir incluir os seres esses dentro da prática, do que a gente vai chamar de prática nossa, é o que vai sendo crucial. Então, nisso vai entrar as práticas de Metabhavana. Não importa se a gente está afim de estudar filosofia budista, se a gente está afim de fazer Nondro, a pacificação das relações, ela é crucial. Por quê? Porque toda relação que a gente tiver que está especialmente mal resolvida, ela ocupa um latifúndio na nossa mente. Aí, todo momento que a gente se propor a parar, o que é que vai aparecer? Hum. É o que no budismo a gente vai chamar de cobradores kármicos. Um cobrador kármico é assim, a gente para e aí ele vai tocar a campainha. Isso se ele já não tem a chave. E entra, né? Que é mais o caso. Ele já entra de cara. E todas as práticas de shamatha, que a gente for fazendo, elas vão precisar, de alguma maneira, apoiar a gente para que esse processo aconteça. Não tem muito como a gente imaginar que vai avançar por dentro do silêncio sem pacificar as relações. Eventualmente, as formações, as apresentações das práticas de atenção plena, elas não necessariamente talvez contemplem a a profundidade das relações dentro do contexto da meditação em silêncio. Porque ela pode também, e é interessante ela ser apresentada como uma técnica, mas para a gente poder aprofundar ela, a gente vai ver que se a gente consegue incluir as relações todas da vida, aquilo vai ajudando muito mais, né? Então, a capacidade que a gente tiver de incluir as relações dentro da nossa prática, ela está dentro do processo. Então a gente começa estudando budismo, acaba nas relações, acaba na pacificação e purificação das relações. E elas vão ser esse termômetro. Elas, mesmo nos textos Dzogchen, se diz que a amplitude da percepção interna de cada um do que é a sanga é um termômetro da realização de cada um. Porque se a sanga no início ela for só os budistas, é uma sanga muito estreita. Porque no Ocidente, estou contando os dedos, né? A gente vai nos retiros budistas, uma meia dúzia, no mínimo, são sempre os mesmos. Porque a sangue é muito pequena. Né? É uma bolha. Uma bolha. Não tem chance nenhuma. Mas se progressivamente a gente vai ampliando a percepção do que é sanga, do tipo assim, de quer andar melhor, não quer andar pior. Ninguém está fazendo por mal. Está todo mundo meio confuso. Está todo mundo querendo a felicidade, se afastar do sofrimento e atrapalhado no meio disso. Como é que aí a percepção de sangue vai ficando maior? Está todo mundo numa direção, tateando no escuro como é que faz.
Para onde é que é o caminho? Então, isso não vou dizer que é um controle de qualidade, mas é uma relação bem importante. A gente vai também, medida que a gente vai praticando, a gente vai começando a se sentir cobrado da nossa capacidade de efetivamente trazer benefício àqueles que estão ao nosso redor. Porque é interessante, vamos supor que ainda que a gente não conte para as pessoas abertamente ou faça propaganda que a gente é budista, mas eventualmente as pessoas descobrem, daqui a pouco elas vêm perguntar alguma coisa para nós. Como é que o budismo vê isso, vê aquilo? Aquilo pode ser o início de uma possibilidade de uma relação acontecer de um outro lugar, mas a gente também vai se deparar com situações que a gente vai encontrar alguma coisa acontecendo na nossa frente, vai botar a mão no bolso, não tem nada, não tem nenhuma varinha para ajudar o outro a pescar lá de dentro. Como é que faz? Meio usáveis, então a gente vai se sentir cobrado nisso. E a gente é cobrado, sim, pela família, né? De cara, né? Pô, você não fez o retiro aquele e volta assim, e por aí vai. Então tem não uma cobrança necessariamente, mas essa é natural que a gente sinta um aperto, alguma coisa de como é que a gente materializa isso de alguma forma. Tem várias formações que foram surgindo, né? O, o CEB, que é essa formação que o Alan Wallace e o Paul Ekman desenvolveram, elas na verdade começaram assim. Eles uma vez estavam num desses encontros do Mind and Life e foram apresentar para o Dalai Lama, junto de outros cientistas e assim por diante, resultados de muitas diferentes pesquisas sobre os benefícios das práticas contemplativas na saúde, bem-estar, assim por diante. O Dalai Lama disse: beleza, mas como é que vocês ajudam as pessoas a partir disso? Como fazer, né? Aí então começou a surgir, o Dalai Lama foi lá, apertou. Como é que tu transforma isso em alguma coisa que possa pegar, tu possa oferecer, especialmente que tu possa comunicar? No fundo, é tudo uma questão de comunicação. A gente quer comunicar um estado interno, a gente quer oferecer a possibilidade de ver de um certo lugar. Mas como é que a gente convida o outro a ver ali dentro, a partir daquele lugar? Provavelmente não é dizendo as mesmas palavras, porque elas não é porque elas funcionaram para nós que elas vão funcionar dali para frente, né? Como comunicar? Então é uma questão de comunicação. A gente quer comunicar regiões internas. Como é que a gente comunica, né? Como é que a gente conversa? Como é que a gente conta? Isso é emocionante, porque a gente é capaz de ficar parado, de braço cruzado, esperando vir uma ideia, esperando uma brecha, né? Esperando alguma coisa que a gente possa chegar e dizer alguma coisa, e fazer alguma coisa, né? Mas a gente vai precisar de paciência. Dentro desse processo da gente cuidar de si, cuidar da saúde, cuidar da gente, para a gente mesmo poder ter uma qualidade melhor, não só de presença, mas também estar mais inteiro para o mundo, para as relações, para a vida, enfim, tá uma dimensão interessante que ela, no fundo, ela é inseparável dos ensinamentos budistas, no sentido de que, à medida que isso vai acontecendo, a nossa demanda dos ambientes externos, ela também começa a diminuir. O que dentro do budismo é algo que é extensamente estudado, especialmente dentro da roda da vida, porque a roda da vida vai mostrar como que as nossas experiências internas de felicidade, elas sempre estão na dependência de circunstâncias externas, separadas, específicas de nós. E como que isso parece que funciona, mas no fundo não funciona. Ou funciona por um tempo, depois deixa de funcionar, ou por um tempo funciona, parece que positivamente, daqui a pouco o jogo vira, aquilo começa a produzir desconforto, vai ficando insalubre, né? Então, os 12 elos, eles vão mostrando isso, né? A gente, quando vai estudando os 12 elos, vai vendo essas etapas, né? De como que a nossa mente,
ela vai se misturando com as coisas, ela vai se misturando com a realidade, e a gente não vai percebendo isso. Então a gente às vezes está dentro de uma situação, de uma relação, de um ambiente, que ainda que ele seja completamente inseparável da nossa estrutura interna, a gente não consegue se dar conta disso. E a gente fica vulnerável. É quase como estar dentro de um sonho, de um pesadelo, à noite, e num certo momento a gente se pergunta, como é que eu saio daqui? Sendo que tudo aquilo foi gente que inventou. A gente só não lembra como é que a gente construiu aquilo tudo para nós. O Benzinho Manguel dizia, não, peraí, esse sonho é meu. Eu quero ter um outro sonho. Eu quero fazer uma outra coisa. Chega, não quero mais isso aqui. A gente vai para uma outra direção. Essa capacidade, que é de quase se reempoderar da própria mente, ela é a essência do caminho. Quando a gente faz meditação, ela está buscando convergir a gente para esse ponto. Ou seja, como é que eu dependo menos da minha energia de ambientes e situações externas? Porque toda vez que a gente vai dependendo a mente, a energia de situações externas, a gente fica ultra vulnerável. Especialmente porque as situações externas, os objetos, eles têm muito poder sobre nós. Todo mundo que já participou em algum momento de alguma partilha de herança de família vê a confusão que é isso, né? Porque os objetos, eles têm poder. Nós estamos lá brigando por garfo, faca, cadeira, prato, xícara, pires, toalha, pano de prato, pano de mesa. Parece que é só um objeto, mas não, aquilo tem uma história ali dentro, né? Então, os objetos, eles têm poder sobre nós. Os lugares, eles também têm. Então, à medida que a gente vai recuperando uma qualidade, uma capacidade de dentro, a nossa dependência das circunstâncias externas, ela vai diminuindo. Não que a gente vai imaginar que nós vamos então jogar tudo para cima e viver em algum lugar isolado. Não é sobre isso. Mas é da gente ter um pouco mais de jogo de cintura, que seja, né? Um pouco mais de abertura para poder conversar sobre essas coisas, para lidar com essas coisas que são completamente naturais da vida, como ela está acontecendo hoje, né? Então, à medida que não só a nível do corpo, da saúde, a gente vai gerando uma autonomia de bem-estar com alimentação, com exercício, com uma saúde melhor, mas a própria mente, a própria energia está menos dependente também de relações específicas, de situações específicas, a gente vai ganhando espaço na mente. Do contrário, a gente vai estar sempre fazendo prática ou para escapar de alguma coisa ou para tentar consertar alguma relação específica. E a gente pode ter a sensação que às vezes passa um tempo, assim, tipo 5 anos, 10 anos, e a gente não saiu muito do lugar. Nós estamos ali e não aconteceu muita coisa, né? Mas isso é interessante, a gente gerar também uma apreciação dos lugares que a nossa mente anda, né? De começar a perceber, mas que lugares que a minha mente anda? Quando a gente entra em retiro, mesmo que seja um retiro curto, isso fica super visível, porque a gente diminui naturalmente a interação com outras coisas. E a gente fica só com o mundo interno, que é uma loucura completa. A gente não precisa. Supor aqui que a gente faça um retiro de meditação, fica todo mundo de frente para a parede. Cada um tem um Netflix particular aqui e vai assistir tudo que é esse tipo de série. Não tem série de terror, tem série de comédia, tem campeonato, tem de tudo. A gente vai vendo que a gente não é muito é, diverso, a gente é meio monótono. Ainda que a gente eventualmente, vocês, né, morem numa cidade super grande, é pouco provável que a gente se aventure para muitos lugares novos. É muito provável que a gente desenvolva um tipo de rotina, de hábito, de eventualmente mais ou menos nos mesmos lugares. Seja de supermercado, seja de eventualmente fazer uma refeição, ou de passear, ou de horário. A gente vai gerando mais ou menos alguns hábitos e a gente já vai mais ou menos conhecendo aquilo ali e nós vamos ficando por ali. A gente vai fazendo os mesmos trajetos, percursos dentro da cidade
E ainda que aquilo, eventualmente, depois de anos, a gente morando num lugar, a gente descobre que na quadra de trás, ou 2 quadras, ou 3 quadras, tinha uma coisa incrível, mas a gente nunca teve a audácia, né? A ousadia de fazer alguma coisa daquelas. A gente vai, a mente ela vai ficando habituada, ela vai ficando apertada ali dentro, né? Então a gente gerando uma autonomia, e isso não vem por buscar isso vem pelo próprio processo como um todo da prática, né? Isso vem mais como um resultado do que alguma coisa que a gente vai mirando. Isso é interessante, né? Isso vai vindo mais como um produto do conjunto de contemplações e de práticas que a gente vai fazendo, e aquilo vai, num certo sentido, florescendo, né? Dentro de nós. Você falou que é estupa. Instituto Nyingma, eu acho que ele fica no Maitá. É, dá para ver o Cristo de lá, é super bonito. É, ali em cima. Ele só tem umas restrições, os horários específicos, assim, é bom ver no site deles direitinho, os horários que eles estão abertos, mas é super bonito lá. Eu fui lá uma vez e é isso mesmo. Você chega lá, prática para quem chega é bonito. É isso aí. É só que É, eu também fui. é muito interessante. Hã? Também fui. É bonito, né? É. O método tradicional, ele não é de explicar, ele não é, porque a gente primeiro quer entender tudo, né? Mas depois que a gente entende tudo, a gente vai ver se a gente vai ou não vai. É assim que a gente funciona. Então a gente quer a explicação de tudo. Aí, eu vou ver se eu vou fazer ou não vou fazer. Esse é o jeito que a gente funciona. É muito interessante porque é óbvio que é assim que funciona, não é? Isso é a vidya. É uma bolha. A gente não consegue imaginar. Mas o método tradicional do budismo, ele é o contrário. Eles não explicam, mas eles largam a pessoa fazer alguma coisa. E lá pelas tantas, aquilo começa a vir de dentro, né? É muito interessante. É, uma das dicas que o Lama Santen dá, que eu acho maravilhosa, é a gente ler biografias de mestres. A gente não tem muita coisa em português, né? Mas tem A Caverna na Neve, da Jetsuma, aquilo é incrível, né? Tem um livro da Poder das Dakinis também, que é incrível, né? Que ele conta a história de 12 grandes praticantes lamas, né? Do Mingyur, eu estou lendo agora a do Shunryu Suzuki. Incrível, né? Incrível. É, apaixonado pelo mundo. Sensacional. É muito inspiradora a vida deles, né? E a do Shunryu Suzuki tem uma coisa tão interessante, porque ele é treinado no Japão antigo, né? Ele é do início do século passado, assim. Eu digo antigo antes da guerra, né? Antes vamos dizer, da Revolução Industrial chegar lá, assim, né? Então ele foi treinado no formato tradicional, um pouco como era no Tibete na época também. E ele conta que os mestres dele não falavam muito. E uma vez ele chega no mosteiro do mestre Dogen, o mosteiro de Eihei, no Japão, que era o principal mosteiro Zen, até hoje é, né? E uma das tarefas que é dada para ele como parte do treinamento é servir chá para um dos mestres dele lá do mosteiro, né? E ele descreve a cena, é muito interessante, porque tinha aquelas portas de correr japonesas, né, dos templos, né, que a gente pode imaginar que é tipo um papel que devia ser quase um papel de arroz, assim, né? E aí ele conta que ele chegava com o chá e na hora que ele botava a mão na porta para abrir, ele só via o mestre gritando, porta errada! Ele fechava, abria da outra. Aí ele entrava e entregava o chá. Aí no dia seguinte ele lembrava, não, peraí, a porta certa é essa aqui. Na hora que ele botava a mão, ele só via de dentro o mestre, a porta tá errada, é outra. Aí ele fechava. Aí ele passou um tempo que ele só errava. Aí um dia ele ficou pensando, mas peraí, como é que é?
Aí ele se deu conta que, por exemplo, quando o mestre dele estava com alguém convidado, era um lado que tu tinha que abrir, porque ele tinha um convidado, então tu abria do lado direito, vamos supor. Quando ele estava sozinho, tu abria a porta pelo lado esquerdo, aí tu servia. Mas ninguém contou para ele que era assim. Só que o dia que ele descobriu, ele ficou tão feliz, porque aquilo deu um insight dentro dele. Porque ele disse: o caminho todo é assim. A gente tem que aprender a ver de dentro. Não pode esperar que alguém vai vir nos contar de fora como é que é. Quando ele descobriu que aquilo era de dentro, ele começou a se dar conta de um. Aí ele começa a contar os insights que ele teve. Porque, no fundo, o caminho todo é sobre aprender a ver de dentro, né? Ainda que a gente ouça sobre impermanência, tem um dia que a gente está parado e vê o atestado da impermanência acontecendo na nossa frente, mas aquilo está vindo de dentro. Não tem ninguém nos contando. Olha a impermanência aqui acontecendo agora. Olha a minha coemergência. Onde é que eu estava com a cabeça? Isso aqui não tem sentido nenhum. O que que eu estou vendo? O cabelo em ovo aqui. Vem de dentro. O budismo inteiro é como é que a gente vê de dentro, né? Não é alguém nos contar como é que é de fora. Então não é sobre aprender o conceito se está certo ou se está errado. É como é que a gente vê de dentro. A impermanência, dukkha, avidya, sabedoria. Cada uma disso que a gente pode chamar de conceitos, não são conceitos. São experiências que a gente pode ver de dentro. Só que o método tradicional, eles nos cozinham em fogo lento até a gente, assim, né, dá um calor e aquilo explode. Numa certa hora a gente passa a ver, né? Então tem muitas histórias nesse sentido que tu não vai explicando muito, mas tu deixa a pessoa ali orbitando aquele espaço. E isso é interessante, porque é como se tu desenvolvesse obrigatoriamente uma relação que é não intelectual com as coisas. Ela é muito mais direta, né? E no caso dele, tinha alguém gritando o tempo inteiro que ele estava errado. E aí era devolvido para olhar para dentro, né? É a experiência. Ele conta que ele chega nos Estados Unidos, ele já tem. Ele tinha uns 50 e poucos anos quando chega nos Estados Unidos. Ele disse que em pouco tempo as pessoas tinham feito mais perguntas para ele do que durante toda a vida dele, né? E aquilo impactou muito ele, porque aquelas perguntas. Isso é interessante, quando a gente vai ver o Dzongzar Rinpoche, por exemplo, ele vai falar dessas diferenças culturais, né? Ele diz que na Ásia se pergunta muito pouco, porque muitas vezes tem uma relação de excessiva distância com os lamas, né? Então se gera uma distância que a princípio é uma sacralidade, é para ser um aspecto positivo, mas ele também gera uma distância que aquilo é como não vou dizer que é endeusado, mas é um pouco inatingível. Então, tu não te permite chegar perto e eventualmente perguntar. Então, ele diz: isso é um extremo. Só que aqui vocês são outro extremo. Tem que encontrar um caminho do meio, porque aquilo às vezes o banaliza demais, né? Ou gera uma coisa cognitiva demais, também não anda, né? Então, nós vamos precisar encontrar um caminho do meio nesse processo, né? Menos teórico, né? Então, dentro desse processo, uma coisa que é muito útil, que a gente vai ver também, todos eles falando, é a gente manter uma prática regular. Por que que é uma prática regular? A prática regular é alguma coisa em que a gente vai tentar atravessar uma ideia de disciplina apenas, ou de hum, instaurar alguma lei, alguma normativa em que a gente explique, então todo mundo entendeu, então está resolvido. Esse processo ele não tem funcionado. Então, no budismo ele vai ter que vir por dentro de uma transformação interna. E a transformação interna, ela parte do princípio de que tem uma continuidade. Trungpa Rinpoche, das primeiras coisas que ele vai notar quando ele chega no Ocidente é que do lado de cá a gente rapidamente perdeu
o que ele vai chamar de uma mente camponesa, uma mente artesanal, que é essa mente que é capaz de pegar alguma coisa e ficar com ela, né? Ele vai comentar que o processo, na visão dele, o processo de industrialização, o processo do capitalismo, ele retira isso, né? Que é uma mente artesanal, da artesania, de tu ficar com alguma coisa, né? Porque o caminho espiritual, ele é um processo artesanal. A gente pensa a prática de Metabhavana, por exemplo. A gente senta, tem lá a nossa listinha de seres para fazer Metabhavana. Aquilo é completamente artesanal, porque a gente vai pegar a primeira pessoa, fulano, seja feliz. Não. Te respira, começa de novo. É como qualquer trabalho artesanal. Tu faz, não ficou bom, tu desfaz, tu faz mais um pouco, e tu fica ali um tempo, né? A meditação é um processo completamente artesanal. Tu fica ali, pá, minha mente hoje está assim, minha mente está assado. Todo trabalho artesanal, ele parece chato, ele parece monótono, repetitivo. Tu tá ali, só que aos poucos ele vai ganhando forma. Todo o caminho interno, ele é um processo artesanal, que ele vai chamar de uma mentalidade camponesa também, né? Então, a prática regular, ela é como se fosse a reaproximação que a gente pode desenvolver com esse tipo de relação com as coisas, com a vida, com a gente mesmo, né? Com tudo. Uma porta de entrada da gente manter algo nesse sentido, né? E aí ele vai mostrar, ele vai contar, é muito interessante, né? Como que muitas tradições, hoje é cada vez mais difícil, né? Mas em culturas que não foram necessariamente é, atingidas, né, por essa máquina globalização e assim por diante, esse tipo de relação com a vida ainda permanece. E como que os países, né, os povos asiáticos, desde sempre terem vivido assim, foram um terreno super fértil para que uma tradição como o budismo pudesse se desenvolver, porque é uma forma de se relacionar mais calma e com mais paciência com as coisas, com mais perseverança, né? A gente aqui é capaz de, ao mesmo tempo, de se conectar muito rápido, de mudar de ideia muito rápido, né? De desistir muito rápido das coisas também. Então, essa continuidade, ela é desafiadora para nós, né? Como é que a gente... Isso é uma questão para nós. Como é que a gente mantém energia constante, né? Dentro de alguma coisa. Isso é quase um koan para a gente, né? A gente iniciar algo e manter a energia constante, né? Ali dentro, né? Como manter isso, né? E ainda que a gente ouça e procure por muitos diferentes ensinamentos, no caso do caminho, tem especialmente os ensinamentos que estão ligados à Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, eles são considerados os que vão, de fato, oferecer para a gente a possibilidade de atravessar o aspecto profundo do samsara. Mas Zonza Rinpoche ele usa essa imagem, né, que para a gente imaginar como se fosse um carro que tem três ocupantes. Um é a sabedoria, um é a compaixão e o outro é a moralidade. Aí ele pergunta: quem é o motorista? Ninguém imagina geralmente. Ele bota a sabedoria é o motorista. Aí quem é o passageiro do lado ali? É compaixão. É a moralidade. Não, bota no banco de trás. Parece um pouco improvável, né? Mas não é que a moralidade não tem importância, mas é que se ela não tiver acompanhada de uma capacidade de se relacionar de forma mais profunda com as coisas, aquilo rapidamente a gente gera um fiscal da conduta nossa e alheia. E aquilo a gente pode andar em círculos e não entender a própria contradição nossa,
contradição dos seres todos por dentro do samsara, né? Então começa com o que ele quer enfatizar é que os ensinamentos que a gente pode atravessar como Prajnaparamita, eles são cruciais. Eles deveriam formar a base da nossa prática. E dali a gente fazer todo o resto. Então, sempre que a gente for estudar o Prajnaparamita, for estudar a Vidya, essas coisas, isso é muito interessante. O Sutra do Coração, porque é uma capacidade que a gente tem, de alguma maneira, parar e pensar como é que a minha mente funciona? Como é que eu estou vendo o que eu estou vendo? Por que eu estou vendo o que eu estou vendo com a cara que está isso aí na minha frente? São perguntas que elas não surgem, às vezes, de pronto para nós. Porque as perguntas que às vezes surgem de pronto para nós é assim: gostei, eu quero. Não, não gostei. Vaza. A mente mais prática. Essa mente mais, assim, profunda, ela talvez não surja de primeira. E ele está introduzindo essa mente para nós. E no mundo super acelerado é mais desafiador, porque ela precisa de espaço, ela precisa de um pouco de tempo para surgir. Ela não consegue surgir por dentro de uma mente que está muito, muito bagunçada, né? Isso não é necessariamente alguma coisa budista por si mesmo. Sempre que a gente tem te dá uma viajada assim, depois de um tempo a gente pode ser que comece a se dar conta, assim, eu acho que eu pesei, acho que eu errei a mão ali, né? Não precisava ter pego tão pesado, não precisava ter dito aquilo outro. Sim, mas passou uma semana para a gente ter conseguido se distanciar o suficiente da gente mesmo, né? E a gente ter conseguido se enxergar um pouquinho, que é super difícil a gente se enxergar. Então, isso é o início de Prajnaparamita, ou seja, a gente está conseguindo se distanciar da gente mesmo, se distanciar da realidade, mas não é uma distância de alguém que está deixando de enxergar, que está vendo ainda com mais profundidade. Não, essa capacidade é a capacidade que o budismo vai ajudar a gente a mergulhar dentro, né? Então, a gente puder encontrar, ter uma contemplação dessas na nossa vida, no nosso dia a dia, isso ajuda muito. Uma outra dica, né, que a gente ouve também bastante, eu estou aqui compartilhando algumas coisas que têm sido faladas, né? É essa da gente evitar transmigrar, que é um pouco contraditório, né? Mas na visão budista tem essa expressão transmigração, que ela não é uma palavra talvez tão conhecida, mas ela significa que a gente rapidamente pode mudar de vida. E que hoje em dia ainda é um pouco mais fácil do que antigamente. Porque numa época em que tudo era muito mais concreto, sólido e tinha um juízo eventualmente coletivo, mais terra das coisas, não parecia tão possível fazer certos movimentos. Hoje parece mais fácil fazer alguns, né? Não que seja necessariamente indolor, né? Não é, mas tem vários movimentos que hoje eles já são mais facilitados. E só que ao mesmo tempo, a gente pode também usar isso como uma desculpa para a gente estar o tempo todo buscando uma posição que seja um pouquinho mais confortável. E o mínimo de desconforto que a gente tem, a gente já vai se desvencilhando de um lugar, indo para o outro e indo para o outro. A gente vai transmigrando, a gente vai saindo de um mundo para o outro. Só que toda vez que a gente transmigra, a gente leva um tempo para aterrissar no lugar novo. E é muito difícil que a gente consiga aprofundar qualquer coisa se a gente não tiver tempo. Porque para aprofundar qualquer coisa, precisa estar ali e por um tempo. Então, se a gente vai morar numa outra cidade, num outro estado, a gente leva eventualmente meses, para não dizer assim, um ano, para começar a entender como é que funciona aquele lugar. Como é que funciona o fulano e o vizinho e o ciclano e não sei aonde, a padaria. Leva um tempo para chegar num lugar e entender como é que ele funciona. A gente não faz isso nesse modo turismo globetrotter, assim, que a gente vai de um Airbnb para o outro. A gente não conhece direito. A gente vai e surfa
na superfície da coisa, mas para chegar precisa de tempo. E na vida, as transmigrações, elas também nos tomam tempo, né? A gente está dentro de uma área da vida, dentro de um esquema, se a gente simplesmente sai para um outro, aquilo leva um tempo. É como estar num carro em alta velocidade e de repente a gente sai. Quando a gente está dentro do carro, a gente não tem bem noção que a gente está a 100 km por hora. A gente está ali sentadinho, perninha cruzada, vendo o telefone. Aí, de repente a gente é ejetado de lá, o nosso corpo está a 100 km por hora. Ele vai progressivamente diminuindo, mas tem um tempo até aterrissar em algum lugar, né? Rolar o que tem que rolar e dizer, bom, cheguei, agora eu me levanto e vou fazer alguma outra coisa. Então, se a gente transmigrar demais, a gente também não consegue enraizar em lugar nenhum, não consegue aprofundar muito. Então, a gente às vezes pode perder tempo. E o tempo passa, né? Se a gente olha assim, tem transmigrações que a gente faz, uma boa transmigração às vezes leva 10 anos, assim, da gente, de uma configuração de vida para outra, né? Completa, assim. Mas ao longo da vida a gente não faz muitas, né? Vai fazer umas 4, 5, isso se tu fizer uma a cada desses tempos, né? Mas daqui a pouco o tempo passou e a gente transmigrou. Mas talvez não sobre muito mais do que algumas boas memórias, né? Então, se a gente puder olhar para esse impulso e perceber, ele é interessante. Isso também não significa não fazer movimentos, né? A gente faz movimentos, mesmo que a gente não queira, a gente vai fazer. Mas que a gente possa estar mais consciente, a gente possa aspirar a isso, né? Estar mais consciente. Isso é melhor das transmigrações que a gente for fazer, né? E achar que isso vai resolver, né? E achar que vai resolver. Para ter trigger, mas já sabendo que É, vai ter é, vai ter problema diferente do que eu tenho. é. Qual o sofrimento que eu vou encontrar na minha vida nova, né? Se botar todas as fichas ali, É, de antecipação a gente não calcula, mas algum sofrimento vai ter lá, né? Não parece que tem. Vai estar tudo lá, direito. É, levando a minha mente. a mochilinha. Vem tudo junto. É, isso. Hum, Bom, mas antes de seguir, eu queria também deixar um espaço para a gente conversar, né? Também queria ouvir vocês, porque eu acho que vocês estão um pouco online, um pouco presencial, né? Um pouco por aí também. Então, também queria deixar esse espaço, né, para vocês que estão tanto aqui na sala quanto quem está online, né? É um fenômeno ter bem mais gente online. Quantas pessoas tem? 28, né? Pós-pandemia, né? A gente ainda está se organizando. É, Transmutação. é, a gente transmigrou sem escolha, né? Não teve escolha naquilo. Os tibetanos, né? Os chineses chegaram lá, eles tiveram que transmigrar. Ninguém perguntou para eles, né? Essas transmigrações, elas acontecem, né? Se a gente pode escolher, é melhor, né? Mas nem sempre dá. Às vezes a gente pode estar num lugar meio apertado também, né? E aí Aí tem que ir, é difícil saber nesse ponto, né? Será que eu estou migrando porque estou num lugar apertado, é melhor para migrar? Ou será que é É, melhor, sabe? Esse movimento que você estava descrevendo, né? A gente não querer insistir em nada.
Interessante que às vezes a gente começa com alguma coisa de curiosidade, com a meditação, alguma coisa simples, mas aquilo vai abrindo janelas de partes totalmente insuspeitas da nossa vida que começam a ser atingidas por aquilo. Então, isso é muito interessante, porque às vezes a gente começa com um interesse pequeno, às vezes, assim, né? Não no, pequeno, não no mau sentido, mas de particular, né? E aí tem partes da vida, como que camadas que vão se abrindo, e a gente vai entrando em contato, e aquilo aparentemente a gente não suspeitava que ia ser atingido pelo caminho, pelas práticas em geral, né? Pela própria exposição. É interessante, o processo todo ele é uma espécie de radiação, porque a gente não vê direito de onde é que está vindo, o que está acontecendo, né? E a gente também não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas se eventualmente perguntam para nós, "Mas você sente que a sua vida mudou alguma coisa?" Não, mudou. Mas mudou o quê? "Ah, eu não sei, mudou." Esse terreno um pouco nebuloso é que ele é interessante, né? Porque ele é a própria descrição da prática acontecendo, né? Ele é muito interessante. Oi, 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 Henrique, tá me vendo? Olá, Henrique. Não sei se eu tô com o microfone funcionando. É, Das coisas externas. tá ouvindo? Alô? Se cuidar Vocês estão me ouvindo? para Desculpa. poder não se abalar tanto ou É, depender tanto das coisas externas, ou dos eventos externos. Mas você está desenvolvendo a consciência do corpo, né? E a própria consciência, né? uhum. Mas vai se liberando da necessidade de beber, de se energizar com as coisas do lado de fora. É. Deixa eu falar aqui. Eu não sei se eu ver. Oi, Henrique. Tá me ouvindo? Alô? Pede aí para quem quiser só levantar. Tem alguém aí? Oi. Eu não tô conseguindo achar a mãozinha. Tem alguém falando? Tem uma pessoa tentando falar, mas eu não sei se vocês estão Opa! escutando. Peraí, agora ligou. Oi, Henrique. Ah, agora sim. Mariana aqui. Desculpa, a minha mãozinha do É a tua dispositivo mesmo, não tá. né? Eu fiz assim porque a mãozinha do dispositivo não quis funcionar, e aí eu peço desculpa. Peço desculpa aqui se eu entrei na frente de alguém. Eu queria primeiramente te agradecer, no caso, a sua presença aqui, dizer que eu estou super com saudade, e gostaria muito de estar aí hoje, mas foi bem complicado hoje conseguir estar aí, enfim, por vários motivos, um deles chuva, né? Mas eu queria dizer que eu fiquei muito, muito feliz com o que você colocou no início, né? Da questão da questão do estar da prática junto com a sanga, dessa necessidade do contato, do estar junto, de como que a prática ela vai evoluindo assim, de uma forma bem rápida e interessante, né? E aqui a nossa sociedade está cada vez mais rápida, né? A gente sente essa agitação, né, desse contato que tem que ser feito o tempo todo por dispositivos, e a gente meio que depende também, né? É, de estar nisso também, né? Mas aí eu queria agradecer e, enfim, super gostei de estar te vendo.
Tô aqui pensando se eu não vou dar uma corrida aí para te dar um abraço, mas tô vendo aqui como é que eu vou fazer. Hum, Tá bem, vamos te ver também, Mariana. Tu tá aqui no Rio, né? Então, tô aqui no Rio, tô no Rio. Legal. Tô no Rio, sim. Mas aí depois você fala até quando você vai ficar aí, né? E aí a gente Tá vê bem. aí. Nem que seja para dar um Amanhã eu vou a abraço. Niterói. Ah, Deve lá em Niterói. Vou aproveitar aqui. mas aí você ainda volta para o Rio? Ou como é que você faz? Eu vou para Belo Horizonte. Ah, tá. Então tá. Mas aí a gente vai se Tá, falando. tá bem. Tá bom, obrigado. Um abraço. Obrigada a você, querido. Obrigado. E esse aspecto do não intelectual ele parece muito improvável, né? Assim, a gente desconfia muito, né? Porque não é essa mente confusa, né? Não é essa mente intelectual que nos colocou nessa confusão toda que vai tirar a gente da confusão. Uhum. Mas, no fundo, a gente desconfia, né? A gente acha que tem que entender, que vai por ali, né? É, É difícil, né? A gente é ter que, essa confiança nessa coisa não intelectual, né? Que vai pelo corpo, por exemplo, essa coisa dos ventos e canais, que é possível a pessoa se iluminar ou, sei lá, atingir uma realização grande só fazendo, trabalhando nos ventos e canais e tudo sem uma compreensão intelectual. Não sei se o meu entendimento também está errado, né? De repente tem um entendimento intelectual e essas outras práticas, né? Mas eu acho que não, eu acho que tem um caminho que é isso só pelos na só do perspectiva, corpo na mesmo. perspectiva budista é muito interessante, porque o, conhecendo a mente ocidental, vocês vão ver que muitas vezes o budismo ele é apresentado quase como uma... Às vezes até surge essa distinção, mas é uma filosofia ou uma religião? Né? Surge essa questão, né? O budismo é uma ciência da mente. Também às vezes aparece isso. Tem alguns textos que trazem, né? E é uma perspectiva racional. E boa parte do budismo ele encaixa dentro de uma concepção racional das coisas, porque ele tem uma parte relativamente grande que é puramente bom senso. É, o sofrimento vem daqui, a felicidade vem dali, a mente, o karma e assim por diante. Então, tudo aquilo, tu vai conversar com alguém, não tem nada muito místico ali, né? Não tem nada esotérico, aquilo parece que entra dentro. Só que quando a gente vai ver o pessoal mesmo, tem uma parte lá que tu não sabe se é bruxaria, o que é que eles fazem, né? Então, como é que convivem essas dimensões, né? E na perspectiva tibetana, japonesa, não importa a tradição que eles estejam, essas esferas, a racional e aquilo que não é racional, sempre conviveu super bem e ninguém teve muito problema. Agora é interessante como que para nós aquilo parece impensável. E é improvável que a gente consiga se aproximar de uma visão de mundo dizendo de sair daquela terra errada, que ela é impossível. É pouco provável que a gente consiga penetrar dentro dela, começando desse lugar, né? E então isso é curioso para a gente, né? Na visão budista, a mente, a mente cognitiva, ela é como alguém que está lendo a bula, mas ela não está tomando o remédio, né? Ela está lendo a posologia. Ela está relacionando nesse ponto, mas ela não começou o tratamento ainda. É óbvio que a bula dá uma segurança. Bom, bula não dá segurança, né? Porque se a gente lê a bula, a gente não toma nada, né? Porque Jesus, nossa Senhora. Mas tem ali a explicação, os testes que foram feitos. Nesse sentido, né, dá uma... como se fosse um elemento terra pra gente, né? Dá uma sensação de que aquilo tem uma causalidade. A gente acredita muito nisso, né? Mas tem uma parte relativamente grande da experiência que ela escapa, naturalmente ela escapa disso, né?
E tu não sabe como é que tu encaixa. Os mantras e assim por diante, todos eles entram, né? Toda a parte devocional do budismo, ele entra dentro de um aspecto que ele é um aspecto não teórico, um aspecto devocional, das preces, né? E assim por diante, né? Da abertura como um todo, né? Ele vem de um lugar que é um lugar em que isso tu não tem como encaixotar dentro de uma Como visão. É, já não cabe, mas nem por isso não acontece, né? Nem por isso não se exerce, né? Se exerce. E tem um texto super bonito que se chama Lótus Branco, que é a explicação da prece de 7 linhas a Guru Rinpoche, né? E é um texto super bonito. Se bobear até tem ali na loja. Até estou vendo aqui ele, ó. Ele mostra como que a prece das 7 linhas, que é essa prece que a gente faz todo início de prática, ela contém o budismo inteiro. Cada sílaba tem o budismo inteiro dentro dela, né? Então, é como se a gente entende a prece 7 linhas, a gente entende tudo. E ela é uma prática que é uma prece. Ela não é uma necessidade. Ali é uma coisa curiosa, porque ele explica a prece, que é um pouco improvável também no contexto tradicional, né? Mas ele vai mostrando como que essa relação acontece, né? Do aspecto devocional com o aspecto de entendimento. No mínimo, é uma jornada que vale a pena, assim, só pelo contato, né? Estranhamento e riqueza e assimilação que oferece, né? É muito interessante. Por isso já vale a pena, né? É, a possibilidade da gente, com uma cultura completamente diferente, se conectar, né, com isso, né? É, saber que ela está viva, né? Muito louco. Saber que ela está viva, por enquanto. O Buda já falou, né, que tem os tempos da degenerescência, né? Então temos que aproveitar. Aqui é tudo muito novo, né? A gente imaginar que o primeiro brasileiro a ser ordenado lama é o Lama Santen, que está aí andando de bicicleta ainda, feliz da vida, né? É tudo muito recente, né? Muito recente. O Lama conta nos anos 80 que ele veio ao Rio quando Jangon Kongtrul III veio ao Brasil dar ensinamentos. Era um grande mestre, era o sucessor do Karmapa. Vocês olham as fotos do Trungpa Rinpoche, estava com ele do lado sempre, com o Karmapa. Ele veio ao Brasil. O Lama disse que ele deu ensinamento numa garagem, numa casa que cabia todo mundo numa Kombi. O início do budismo no Brasil. Isso foi nos anos 80, isso foi ontem. Isso foi ontem, né? É muito interessante. Uma garagem. Eu não acredito ainda quando eu ouço essas coisas, né? Interessante a gente até visualizar, né? Para a gente entender o que é Kombi, já não É, existe é, mais. As pessoas se juntaram e hoje é é, tudo tão rápido, é tão digital, sabe? É tudo muito, sei lá, é, multidões. E essa sensação de sanga, mesmo se fala, né? Tem uns quadradinhos que funcionaram, e aí é, todo mundo sonha, mas como a gente reconstrói esses vínculos? é, A conexão parece que é energética quando é presença, mas tem um quadrado ali, tem uma pessoa lá. Como é isso? Difícil. uhum, É diferente a conexão, né? Não pode ser a É mesma diferente. energia. Tem, mas quer dizer, a gente se vê no quadradinho, né? Toda hora, Mas é é que outra coisa, tá é aqui, lógico, é, é outra experiência. Então, a vivência muda é. totalmente. Eu até estou emocionada. O Lama veio de ônibus lá de Porto Alegre pra cá, né? Acho que foi uns 2 dias na época de ônibus que era pra vir de lá pra cá, mais 2 dias pra voltar. Uhum. muita compaixão. 2 dias de viagem do sul para cá. De ônibus, né? Se não tinha dinheiro pra passar de avião.
E tu pensa, manda o link. Hoje é assim, a pessoa manda um WhatsApp, manda o link aí. Imagina, a pessoa manda o link. O cuidado é esse, né? Óbvio que tem a preciosidade, mas a gente pode banalizar muito rápido a coisa, né? E aí a sensação da preciosidade, porque tu imagina, ele conta até hoje essa história, daqui a pouco vai fazer 40 anos, e ele conta até hoje essa história, né? Aquilo marcou. Mas se fosse um link, a gente nem lembrava, né? A gente também ia olhar e dizer, ah, não gostei, desliga, né? Então a mente, como se a mente hoje ela fosse ficando muito no verniz, assim, né? Ela repele rápido, né? Então esse é um desafio para a gente, né? Como aprofundar hoje, né? Como é que a gente aprofunda hoje, né? Com a vida do jeito que ela aconteceu, né? Como é que a gente aprofunda alguma coisa? É um super desafio para nós. Em qualquer área, não precisa ser o caminho espiritual aqui, é só um espelho, né? Mas para outras áreas também, né? Que a gente pode olhar, né? A gente aprofunda algo, se demora naquilo, né? Pergunta pro Thiago. Eu não vi. Tá no chat? Isso. Tenho muita curiosidade de saber como me aprofundar nesses aspectos históricos do budismo, tal como a sua chegada no Brasil. Ah, tem alguns textos que é como se fossem diferentes budismos, né? O, o professor Ricardo Sasaki, de São Paulo, ele tem alguns textos contando a história do budismo no Brasil, especialmente do budismo étnico, que a gente chama, né? Que vai surgir especialmente com a vinda dos imigrantes japoneses e asiáticos em geral, né? Mas dentro do termo técnico acadêmico, isso que eu estou trazendo, o termo que eles usam, né, é budismo de conversão. Eu acho horrível, que é o fato da pessoa em algum momento ter então se convertido. É difícil a gente imaginar que a gente se converteu. Gente convertido, é isso? É um pouco estranho, mas é o termo que eles usam, né? Então é como se fosse o budismo que vai surgir por dentro dos imigrantes, como vieram os portugueses lá atrás, espanhóis, e aí vem o cristianismo junto, porque fazia parte da cultura, né? Então, quando vem os japoneses, assim por diante, vem o budismo junto, porque era o que eles tinham lá. Mas ele não é necessariamente o budismo tal como a gente está conhecendo aqui, né? Porque aqui é uma coisa um pouco diferente, né? Ele não vem por dentro de um aspecto da cultura, mas é como se ele viesse por dentro de um aspecto de mais curiosidade, né? De mais conexão mesmo. O próprio Shunryu Suzuki, ele abandona o Japão porque ele acha que no Japão, especialmente no pós-guerra, não tinha mais condições, o foco das pessoas estava diferente, né? Porque vinha a Segunda Guerra Mundial, é um horror, né? Ele conta, o mosteiro dele virou um bunker. Então eles recebiam as pessoas, eles alimentavam as pessoas, eles faziam um curativo nas pessoas, eles pararam as práticas, os retiros para cuidar das pessoas. De repente vinham os próprios soldados apareciam lá e que as pessoas que eram também convocadas para a guerra, né? Então os templos viraram uma base assim para a população em geral, né? E quando termina a guerra, e vem a bomba, fica muito ruim para o Japão. E aí os americanos também desenvolvem uma pressão lá de desenvolvimento econômico, começam a injetar dinheiro, né? Então começa a surgir uma revolução industrial fortemente empurrada pelos norte-americanos no Japão, né? De reconstrução e financiamento e assim por diante. E aí o foco das pessoas também vai indo para outra direção. E aí ele vai vendo o budismo um pouco estranho assim lá dentro, né? E aí ele decide vir para o Ocidente, para os Estados Unidos, né? E aí, quando ele chega em São Francisco, naquela região, ele vai encontrar o budismo étnico, né? Ou seja, ele vai encontrar os imigrantes japoneses que foram para lá, que eles mesmos também não estavam muito interessados no budismo, mas eles queriam ter um padre ali, alguém que fizesse casamento, alguém que fizesse batismo, quando morria alguém ia lá rezar. Eles queriam alguém que mantivesse, né, a estrutura, mas quem vai querer fazer zazen mesmo são os americanos. Aí começa o budismo, começam os centros budistas, né? Como hoje a gente conhece, uma invenção recente.
Historicamente, o budismo se manteve pelo aspecto monástico, né? Mas nós aqui não temos muita chance. Se fosse depender dos monásticos aqui no Brasil, mas é possível, né? O budismo ele também, no Tibete especialmente, ele vai se manter por dentro das famílias, né? Então essa história do budismo por dentro do ambiente das pessoas que não estão necessariamente ligadas a um aspecto cultural, ele é mais recente, né? Ele é como se fosse mais, eu não sei se intuitivo, né? Mas ele é não oficial nesse sentido, né? Ele vai acontecendo nas conversas, nos contatos, nos convites, né? Uma coisa que vai acontecendo meio que por dentro, assim, né? Não, são 15 para as 9. Acho que bom, né? Vocês mais um pouco têm uma atividade com o Marcelo aqui, eu acho, né? Sábado agora, de introdução à meditação. Legal. De manhã e à tarde. São até 5. Legal. Próximo sábado. Devagarinho a gente vai voltando. É, O Pedro, ó, vai começar quinta-feira com prática com o Pedro. Meditando aqui. Então, legal, olha. legal. E a partir de segunda-feira eu vou vir ali para aula. Que legal. Dani, Que legal. Que legal. A aula do Daniel Leoncini. Ele vem só abrir e fazer o chão. É, o livro é maravilhoso, né? Falava do professor perfeito. Terminar, que vai demorar. Sim, ele é desse tamanho, né? Terminava começar outro, quer dizer, vai estar tudo junto. É verdade. Não tem pressa. No Tibete eles diziam que a gente tem que ler 7 vezes o mesmo livro. Ah, Tem quase 6. é. Tem muita história, né? É muito legal. Então tá, nós vamos fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, inclusive os méritos gerados por esta prática, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento de todos os seres. A sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer.
sempre surgir para elas. Quem lopcho sum ring loche zan lin sa sum chapar peldro jucho sum não adam ele show. Obrigado, gente. Até de repente. Até a próxima. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada. Vamos ver vocês aí. Obrigadão, Henrique. Até mais. Obrigada, Henrique.